Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Caixeta. Eu sim sou Célio Caixeta, estamos chegando próximos às eleições e é isso aí. Hoje a gente vai gravar um dos vídeos mais solicitados para o pessoal que descreve as principais funções dos mesários nas eleições, beleza? Inicialmente é importante vocês saberem que as mesas receptoras de votos, né, como está no Código Eleitoral, famosas sessões eleitorais, elas são compostas pelo presidente, primeiro mesário, segundo mesário, secretário, e o Código Eleitoral ainda coloca essa figura do suplente. Alguns tribunais usam esse suplente, ele fica de reserva, caso lá no cartório, né, geralmente no cartório ou fica em casa. Se houver a desistência de algum desses mesários, ele é convocado, beleza? A função do suplente é essa, tá? Conforme a avaliação dos tribunais regionais eleitorais, as mesas receptoras, as sessões, podem ter reduzidas até 2 membros. Então, uma sessão poderia funcionar, por exemplo, só apenas com o presidente e com o primeiro mesário. Isso geralmente, eu já falo para vocês que não ocorre. O padrão no país todo são os 4 mesários, mesmo porque eles precisam almoçar, eles cansam. É um trabalho muito complicado, é muito difícil, é um trabalho muito enobrecedor. Beleza? O presidente da sessão, né, e na sua falta, quem substituir, ele exerce as seguintes funções, tá? Então, quando o presidente ele tem saído da sessão, o primeiro mesário vai substituir. Ele recebe os votos dos eleitores, né? Ele digita lá, decide imediatamente todas as dificuldades que ocorrem no dia, porque o presidente é a autoridade da sessão, por lei, tá? Ele pode até mandar prender, pra vocês terem noção, um eleitor, manter a ordem para que disporá de força pública necessária, a polícia fica a 100 metros do local. Se o pessoal estiver tumultuando, ele pode chamar a polícia para conduzir essa pessoa que está tumultuando os trabalhos. Comunicar ao juiz eleitoral que providenciará imediatamente as ocorrências cuja solução dele dependerem, ou seja, ligar para o juiz, no caso ele vai entrar em contato com a gente, com o cartório eleitoral, e a gente fala com o juiz para ir lá no local ver o problema que está acontecendo, né? Uma impugnação de identidade do eleitor, que seja, tá? O problema na urna, remeter à junta eleitoral todos os papéis que tiverem sido utilizados durante a recepção de votos, né? É obrigação dele levar esse material até o cartório eleitoral, e aí vai depender da logística, né, de cada tribunal. Tem tribunal que recolhe, tem tribunal que o mesário tem que ir até lá. Isso aí você tem que ver diretamente com o cartório eleitoral, que com certeza vai fazer o treinamento com vocês. Zelar pela preservação da lista dos candidatos fixados na cabine de votação, né? É importante essa lista dentro da sessão eleitoral, porque se o eleitor não souber o número do candidato, ele pode consultar. Então, ela tem que estar intacta lá durante todo o processo de votação, né, que agora mudou. Antes era das 8 às 5, agora vai ser das 7 da manhã às 5 da tarde. Adiantou 1 hora por conta dessa questão da pandemia para evitar aglomeração. Ó, está presente no ato da abertura e do encerramento da eleição. O presidente pode sair para almoçar? Pode, gente. O presidente é gente também, né? Ele pode sair, vai para o seu almoço e volta. Geralmente a gente pede que seja só 1 hora e ele aproveite para voltar nesse período do almoço para não tumultuar. A equipe tem que ser casada, todo mundo tem que estar junto ali para não sobrecarregar ninguém. Mas tanto no ato da abertura da votação, quando imprime a zerésima, tanto quando no encerramento, deixa eu até escrever aqui, ó, zerésima, quanto no final da votação, quando é impresso os votos, que é o famoso boletim de urna, o presidente eles têm que estar presente, tá bom? Então, essas são as principais funções do presidente descritas na lei. Na prática, o que o presidente fica fazendo durante o dia? Ele fica no terminal do presidente digitando o número para habilitar os eleitores para votar, né? Eleitor demorou, ele suspende, coloca o código 555, né? Quando o eleitor demora para votar, não consegue votar, e na prática ele fica digitando o número do título o dia todo, né? E quem que faz o primeiro mesário? Isso na prática, né? O primeiro mesário, a função dele basicamente é digitar o número do título para a digitação do presidente e confirmar o nome do eleitor que aparece no terminal da urna. Então, o primeiro mesário, ele pega o título e fala, ó, número tal, 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 130, 568, 950, 230, dita devagarzinho. Aí o presidente fala, é Célio Luiz Caixeta? Aí o primeiro mesário fala, isso, Célio Luiz Caixeta, você está pronto para votar. E habilita o eleitor para votar. Basicamente é a função do primeiro mesário, tá? Segundo mesário, identificar o eleitor,
né? Ele identifica que é com documento com foto, o eleitor tem que levar documento com foto ou o e-título com foto, senão não vota. Ele identifica o eleitor e entrega o comprovante de votação para ele e pega a assinatura no caderno de votação, porque nessa eleição, como não tem biometria, o eleitor vai ter que assinar o caderno de votação, certo? Então ele identifica o eleitor, pega a assinatura no caderno de votação e entrega o comprovante de votação. Tem essa função agregada agora por conta dessa exceção da pandemia. Conferir o preenchimento dos requerimentos de justificativa eleitoral, né, quando ele recebe, e o presidente digita um número lá do eleitor para fazer a justificativa também na urna. Distribuir e conferir o preenchimento do formulário de identificação de eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida aos eleitores que se encontrarem nessa condição. Então, vocês vão receber do cartório um formulário para que esses eleitores se identifiquem para a gente lançar no cadastro. Tá? Muitas vezes o voto desse eleitor, para que esse eleitor seja encaminhado para as próximas eleições por uma sessão especial, que lhe ofereça melhores condições de acessibilidade, ok? Não menos importante, para mim, uma das mais importantes funções é a do secretário. O que o secretário faz? Ele fica em pé ou sentado do lado da porta, né? E ele controla o fluxo de votação, né? A organização da fila, a prioridade de votação, lembrando que tem a prioridade do 80 anos, que é a prioridade da prioridade, e vai descendo, né? Dos 60 para cima, né? Os deficientes e as pessoas com deficiência e por aí vai, né? Lembrando que no período das 7 às 10 vai dar mais prioridade para o pessoal de 60 anos para cima, tá? E com deficiência, beleza? Dos idosos. Fiquem atentos, tá? Então, é muito importante. Um secretário que está com preguiça, um secretário que está mal-humorado, ele atrapalha tudo. O secretário é uma das funções mais importantes do processo eleitoral, porque ele que vai organizar. Já pensou se um eleitor chega lá dentro da sessão sem documento com foto? Não, o secretário já tem que ir passando na fila e cobrando o documento com foto de todos os eleitores. Não está com documento com foto, volta para casa para pegar ou não vai votar. Né? Então, o secretário ele tem que a todo momento fiscalizando, pedindo aos eleitores que fiquem com toda a documentação em mãos, para não atrasar o processo de votação. E o secretário vai ter que outra função, né? Nessas eleições, ele vai ter que garantir essa distância mínima entre os eleitores na fila também e organizando essa questão durante o dia, beleza? Aqui o código fala que ele tem que cumprir as demais obrigações que lhe forem atribuídas pelo presidente, né? No final da votação, ele tem uma função importante, que é distribuir a senha. Às 17 horas, ele vai lá do último eleitor até o primeiro distribuindo senha. Quem chegou depois que ele distribuir a senha, não vota, tá? Então, essa senha vai vir no seu material, secretário. Outra coisa importante é lavrar a ata da mesa receptora, tá? Que tem que ser anotado todas as ocorrências, tá? Na prática mesmo, gente, para ser sincero, geralmente é o primeiro mesário que vai anotando as pendências numa folha em branco que a gente dá, e o presidente designa a pessoa para lavrar a ata, para escrever a ata, quem tem a letra melhor, ou quem é melhor para escrever. Isso não tem problema, desde que o secretário assine também a ata no final dos trabalhos, beleza? Não tem essa obrigação. O presidente ele tem essa autonomia de atribuir funções. Por exemplo, o primeiro mesário. O primeiro mesário, ele enxerga mal e não consegue ler direito o número do título. Não tem problema, o presidente pode trocar o segundo mesário e jogar para a função do primeiro mesário, beleza? Não tem essa ordem. O secretário, embora seja fixa essa função dele, eu também não vejo problema por exemplo, ficou um secretário lá que é idoso, não consegue ficar em pé, tem problema no joelho, por exemplo. Pode o presidente trocar as funções, atribuir ao secretário, ao segundo mesário essa função? Eu não vejo problema, mesmo porque na resolução de atos preparatórios do TSE, ele não discrimina a função, ele fala que todo mundo é mesário, exceto o presidente. Não, o presidente ele já tem a função dele atribuída. Mas os outros, pode haver um revezamento aqui, que eu acho que inclusive é saudável, porque o secretário ficar em pé o dia todo é muito complicado. Beleza, gente? Fica a dica nesse sentido, e isso não dá nulidade no processo de votação de forma alguma, tá? Porque não vai interferir em nada o revezamento dos mesários. O horário de almoço, geralmente é de 1 hora que a gente disponibiliza, e você tem que pensar no outro. Você não pode sair aí, tirar 3, 4 horas de almoço. Isso não existe. Tira 1 hora de almoço, vota, se você não estiver votando no mesmo local de votação de que você está trabalhando, e vamos seguir, beleza? A gente dá uma dica também para vocês, para os mesários, se conhecerem o local, levar ventilador, levar café para a equipe, né? Vocês se entrosarem bastante. Quanto melhor a empatia de vocês, quanto mais
felizes a equipe estiver trabalhando, mais feliz vai ser o dia, porque é um dia longo e é um dia cansativo, a gente sabe disso, que vocês são nossos heróis, beleza? Os mesários substituirão o presidente, de modo que haja sempre alguém que responda pessoalmente pela ordem. Então, o presidente saiu para almoçar, assume o primeiro mesário. E o presidente e o primeiro mesário saiu, o segundo mesário e o segundo mesário vai lá para o terminal do presidente e o secretário fica digitando o número, ditando o número para o presidente. Então a gente tem que vocês têm que estudar um revezamento que não cause prejuízo. Geralmente, no horário de almoço não tem tanta fila, vocês conseguem fazer essa questão, beleza? O presidente tem que chegar na sessão esse ano até 6h30, tá? Pela lei era 7h30, mas como adiantou 1 hora mais cedo o processo de votação, o presidente, quando chegar às 6h30, o primeiro mesário pode assumir a função, tá? Então toma cuidado, mas a gente vai trabalhar com flexibilidade, né, gente? O cara chegou lá às 6h35, né? Não vai perder a função de presidente por conta disso. Vamos usar o bom senso, beleza? Então é isso, gente. Essas são as principais funções para quem perguntou do presidente, que é essa sim a função fixa, né? Do primeiro mesário, do segundo mesário. Vamos trabalhar com muito bom senso, com empatia, se colocando no local do outro, e vamos fazer a melhor dinâmica possível para evitar filas, tá? Você, enquanto um eleitor está votando, o secretário vai lá e já confere o outro. Pode ter uma estratégia de colocar uma cadeira dentro da sessão, enquanto um eleitor está votando, o outro já está conferido, já está sentado esperando lá dentro da sessão, de 1 a 2 pessoas, guardando a distância mínima, é claro, para dar maior dinâmica no processo de votação e evitando aglomeração. Eu tenho certeza que vai dar certo, confio no trabalho de vocês são nossos heróis, tá? Um grande abraço.